Peguem a palavra de Deus e abram no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1. Hoje o tema da mensagem é digno do milagre. Tem pessoas que dizem assim: eu não sou digno de nada, pastor. Não, pastor, eu não mereço. Aquela falsa impressão, mesmice. Claro que você merece. Claro, vou te mostrar. Claro. Então, digno quer dizer merecedor. E merecedor é alguém que fez algo para receber. Então, a pessoa é merecedora daquilo. Ela fez algo para receber. Então, esta pessoa que eu vou contar aqui a história dela, ela é digna do milagre, ela recebeu o milagre. E por que ela recebeu? Você vai aprender hoje. É a história do centurião de Cafarnaum. Quem já ouviu falar dessa história? Pode ser que você não ouviu desta maneira, né? Mas eu vou te falar como que é essa história, o que Jesus fez e esta pessoa era digna do milagre. Lucas capítulo 7, versículo 1. Está escrito assim: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou Jesus em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Moribundo é entre a vida e a morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe, implorando que viesse curar o seu servo. E chegando eles, junto de Jesus, rogaram-lhe, imploraram muito, insistiram muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso. Não é o homem que está dizendo, são os anciãos. Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou, construiu a sinagoga, a igreja dos judeus. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno. É ele que está dizendo, como muitos dizem, né? Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados debaixo do meu poder. Eu digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são curado o servo do centurião. Quem que falou que não era digno aqui? Quem que falou que não era digno aqui? Os anciãos ou o centurião? O centurião. Tem muita gente que fala isso. Às vezes você deve ter falado isso: não sou digno de nada, Senhor. Não sou merecedor de nada, Senhor. É a mesma coisa que pedir misericórdia para Deus. Por que você está vivo? Por causa da misericórdia. Misericórdia Ele já te deu. Não tem por que pedir misericórdia se Ele já te deu. Você é digno quando você faz algo de bom para Deus. Esse centurião, ele era digno, ele não reconheceu isto, mas os anciãos de Israel
reconheceram que ele era merecedor do milagre. Você é digno do milagre. Você é merecedor daquilo que você tanto pede, daquilo que você tanto espera, daquilo que você tanto busca. Você é merecedor da bênção de Deus, ainda que você pense que não é, mas Deus diz, Ele é merecedor, ela é merecedora. Eu vou ler o versículo 4. E você vai ouvir o que disse os anciãos. E chegando eles junto de Jesus, os anciãos, dizendo de um gentio, de um homem que não era judeu, e falando o que? Bem ou mal dele? Judeu, ancião, religioso, falando bem de alguém que é estrangeiro? É impossível. Mas falaram bem. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe, imploraram muito, insistiram para que Jesus fosse à casa dele. E por quê? Porque ele é digno, merecedor de que lhe concedas isso. Isso o quê? O que ele está pedindo. E o que o centurião está pedindo? O milagre do seu criado. Não é nem para ele, é para um criado dele que ele tanto o amava. Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra? Que você saia daqui com pensamento voltado como merecedor, digno por aquilo que você faz para Deus. E de tudo que você faz para Deus, Deus não esquece de nada. Eu vou ler mais uma vez e eu quero que você repita comigo bem alto, bem forte. Vamos lá. E, mais alto. E, chegando eles, os anciãos de Israel, junto de Jesus, rogaram-lhe, imploraram-lhe, insistiram-lhe muito, dizendo, Senhor, Ele é digno, merecedor de que lhe concedas o que lhes pede. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra. Você que crê nesta palavra, você que faz para o reino de Deus, você que faz para Deus, você é digno desse milagre. Aplaude mais forte para o Senhor. Diga, Senhor, já fiz tantas coisas para ti, ainda que sejam poucas, retribua-lhe, Senhor, porque a sua palavra diz, eis que o Senhor vem, e contigo vem o seu galardão, a sua recompensa, para dar a cada um que é digno da recompensa. Senhor, meu Deus e meu Pai, a sua igreja te aplaude, a sua igreja te glorifica. Venha com seu Espírito Santo e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podeis assentar. Jesus diz que ele vem. Está em Apocalipse 22:12. E com quem o que ele traz consigo? Ele vem. E diz que ele traz consigo galardão. E o que é galardão? Recompensa. Recompensa para quem? Para aquele que fez a sua obra. Ou seja, merecedor de receber aquilo. Eis que cedo venho. Quem está dizendo isto? Jesus. E o meu galardão é recompensa, está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Galardão não é para ímpio. Não é para ímpio. Ímpio não recebe galardão. Ímpio recebe julgamento, juízo. Galardão é para o justo. É para aqueles que fizeram alguma coisa para o seu reino. Ou seja, eu vou te dar porque você é digno, merecedor disso. Então, você tem que parar de falar coisas que você não sabe, né?
Porque isso virou um costume da pessoa dizendo: não sou digno de nada, não sou merecedor de nada. Ai, que Deus tenha misericórdia de mim. Você está vivo pela misericórdia dele. E o próprio Jeremias disse que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Está lá em Lamentação. Então, as misericórdias serão estendidas para nós. O interessante dessa história, esse centurião, ele não era judeu, não, ele era romano. E a palavra centurião não é o nome dele. Centurião é um ofício que ele exercia no exército de Roma. A palavra centurião quer dizer um capitão do exército que toma conta de 100 soldados romanos. Era a contagem romana. Então, quando um alto patente, do exército dissesse assim: eu quero um capitão e uma centúria aqui. Centúria quer dizer 100 soldados. Ou podia dizer também: eu quero uma legião de soldados aqui. O que é legião? É contagem romano que soma-se cerca de 6.000 soldados. Então, quando se fala de legião, é contagem romana, quer dizer 6.000 soldados. E quando se fala de centurião, é um capitão que toma conta de uma centúria, e centúria é 100 soldados. Então, este homem não era qualquer um, certo? Ele era um capitão. Ele tinha 100 soldados debaixo da sua ordem. Não é à toa que ele diz: quando eu mando um ir, ele vai. Quando eu peço para um voltar, ele volta. Quando eu peço para um fazer, ele faz, porque eu sou homem também sujeito à autoridade. Ou seja, ele tem autoridade e é também sujeito à autoridade superior a ele. E esse homem morava em Cafarnaum. A palavra Cafarnaum não é palavra hebraica nem grega, ela é de origem aramaica, que quer dizer vila de Naum. Então era uma vila em Cafarnaum. Cafarnaum foi uma cidade pequena que ficava junto ao mar da Galileia. Foi um importante centro de pesca e comércio, era uma rota de comércio Cafarnaum. Era uma cidade muito forte e uma cidade que tinha muitos recursos financeiros por conta dessa mercadoria, girava essa mercadoria de pesca. E aquele tempo, para quem não sabe, o que dava dinheiro era a pesca e a agricultura. Não existia indústria, não tinha, o comércio era comércio voltado para essas coisas. Então, Cafarnaum era um centro, um comércio, uma rota de comércio de pesca. Moravam em Cafarnaum tanto gentios quanto judeus. Aqui mesmo nessa história você vê dois povos. Você vê um romano que é gentil e você vê os anciãos que são judeus. Então era uma cidade mística que moravam dois povos, gentios e judeus. E gentios que eu falo é estrangeiros, tá? Moravam gentios e judeus. Além disso, foi o centro das atividades de Jesus durante o seu ministério na Galileia. Em Cafarnaum, Jesus fez o maior número possível de milagres. Foi o centro do comando de Jesus. Foi o quartel-general de Jesus em Cafarnaum. Foi onde ele operou mais milagres. E não somente operou milagres, foi justamente em Cafarnaum que Jesus escolheu o maior número de discípulos que moravam em Cafarnaum e na circunvizinha, a região de Cafarnaum. E esse centurião, ele contrariou a fé oficial de Roma, a religião de Roma. Porque esse oficial romano, ele tinha que adorar os deuses de Roma. E Roma tem cerca de 29 deuses. 29 deuses. Dentre eles, os mais conhecidos são Júpiter. Geralmente os deuses de Roma são deuses voltados para o universo, para o planeta. Júpiter, que quer dizer pai dos deuses. Marte, coloca aqui a imagem dos deuses. Marte quer dizer deus da guerra. Minerva, que quer dizer deusa da sabedoria e justiça. Não é à toa que a Igreja Católica herdou isto, né? Olha só, os romanos têm cerca de 29 deuses, e cada deus romano tem uma finalidade. O Júpiter era o pai dos deuses, ou seja, o maior deus de Roma. O Marte era o deus da guerra, então quando os romanos iam para a guerra, a quem que eles apelavam? A Marte. Quando os romanos queriam justiça e sabedoria, os romanos apelavam para a deusa Minerva. Olha o tanto de deuses aqui.
São os deuses da época desse centurião e até alguns ainda que estão permanentes. Olha lá, o primeiro Polifemo, Belerofonte, Despina, Arion, Teseu, Proteu, Pégaso, Tritão, Teuquines, Azopo, Baco, Ceres, Diana. Em Atos fala sobre Diana, já ouviu falar? Paulo fala sobre essa deusa Diana. Febo, Juno, Júpiter, que é esse aqui, o pai dos deuses. Marte, olha lá, o Marte que é o deus da guerra, né? Que os os romanos apelavam a ele. Mercúrio, Minerva, que é essa deusa aqui da sabedoria e da justiça. Netuno, Plutão, Vênus, Vesta, Vulcano. Esses são os deuses romanos. Então esse homem, como ele era romano e gentil, ele deveria apelar para esses deuses, né? Apelar para um dos deuses que pudesse curar o seu criado. Mas ele não fez isto. Este homem só alcançou o milagre que Jesus operou à distância, porque ele fez o contrário da sua nação. Ao invés de ele adorar esses deuses, que estão cerca de 29 deuses que os romanos têm, ele adorou ao único Deus exclusivo dos judeus, e com isso cumpriu o primeiro mandamento, que diz: adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E como diz em Êxodo capítulo 20, versículo 5, não se curvará diante de nenhuma imagem ou escultura semelhante a alguma coisa no céu, na terra ou debaixo da terra, mas se curvará somente ao Deus de Israel, o Deus que tudo pode. Ele sendo gentil, ele sendo romano, ele contrariou totalmente a religião oficial de Roma. Ao invés de adorar os deuses de Roma, a quem que ele adorou? Diga: a Jesus. A quem que ele adorou? Diga: a Jesus. A quem que ele adorou? A Jesus. A quem que ele se curvou? A Jesus. A quem que ele pediu o milagre? A Jesus. A quem que ele reconheceu maior do que ele? Jesus. É este que você deve adorar. Não é Deus pagão. É por isso que a igreja católica é cheia de santos. Já está aqui, ó, a imagem, né? Os romanos sempre adorou deuses. Aí está lá: se um santo católico não consegue realizar tal coisa, você apela para outra coisa, para outro Deus, para outro santo. Não é assim que os católicos fazem? Você não conseguiu o milagre nesse santo, tem um outro santo lá, ó, que ele é mais forte. É sempre um santo maior do que o outro santo. É por isso que quando você vai em casa de católico, você não vê uma imagem, você vê centenas de imagens. Aí você fala: o que é isso aí? Não, porque esta santa faz isto, este santo faz aquilo, e o outro santo é assim. Se esse não resolver e essa não resolver, esse resolve. E se esse não resolver, aí você pede para esse aqui, ó. E assim vai. Você está entendendo? Então, de onde vem aí a herdade da católica? Olha lá, dos romanos, porque eles sempre foram adoradores de deuses, e os católicos são adoradores de santos. Não pode um padre morrer que está lá canonizado, santo padre, não é assim? Ah, esse padre realizou um milagre. Tem até o santo do cervejeiro, você sabia disso? É, o santo do cervejeiro. Por quê? Porque diz que ele operou um milagre, só tinha uma garrafa de cerveja, e todo mundo bebeu e aquela garrafa não acabava. É por isso que apareceu esse santo chamado Santo Nafuno. Como é que é o nome dele, ô pastor Antônio? Acho que é Nafuno, sei lá o nome dele. Santo Nafuno, acho que é isso mesmo. É um santo, depois você procura, santo da cervejaria. Daqui a pouco tem o santo da pinga. Então, os católicos sempre, é Darfúzio, né, o nome do santo? Arnulfo, tem imagem dele? Você tem aí, Silas? Santo Arnulfo.
Arnulfo, esse santo é do cervejeiro, não tem cervejeiro aqui não, né? Graças a Deus, diga graças a Deus, eu não preciso desse santo, o santo que eu preciso é só Jesus, amém? Então tem esse santo, depois você procura, Silas depois vai encontrar, no final ele mostra. Então este homem, centurião, ele não apelou para os deuses de Roma, não, ele apelou para o Senhor Jesus, e aqui eu vou mostrar para você, que este homem demonstrou 4 atitudes diante do Senhor, para que o milagre acontecesse. 4 atitudes, a primeira já diz tudo, né? A primeira atitude que este homem teve foi fé. Fé em quem? No santo lá, Júpiter, ou no Deus Júpiter, ou no santo católico, ou no Deus Marte, né? Ou Minerva, enfim, Diana, como tem lá os deuses romanos. Não, ele teve fé em Jesus, sendo um gentil, um centurião, teve fé em Jesus. Ele nem viu Jesus, ele nem viu. O momento que ele ia ver Jesus, e ter um encontro pessoal com Jesus, em sua casa, ele disse que não preferia que Jesus entrasse na sua casa, que ele disse que não era digno de receber Jesus em sua casa. Mas quem era digno, hein? Se todos são pecadores. Ele dizia isso, como todo mundo diz, né? Não sou digno, não sou merecedor de nada. Será? Ele apenas ouviu falar de Jesus. Está lá em Romanos 10, 17. Que não é preciso ver, é preciso crer. Porque a fé vem pelo ouvir. Ele apenas ouviu falar de Jesus e depositou a sua fé nele. Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E quem é a palavra? João capítulo 1, versículo 1. Quem é a palavra? Vamos ver quem é a palavra? E ouvir a palavra. Mas quem é a palavra, pastor? Olha lá. João 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Olha lá, muda para NTLH. No princípio era o verbo é a palavra. Quem que era a palavra? No princípio era o verbo. No começo, aquele que é a palavra já existia. E ele, Jesus, estava com Deus. E era Deus. Verso 2. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Verso 3. Por meio da palavra, quem é a palavra? Jesus. Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. Ela, a palavra. E quem é a palavra? Apocalipse, capítulo 19, vamos ver quem é a palavra? Então este homem ouviu falar de Jesus. Capítulo 19, versículo 13 de Apocalipse, quem é a palavra? A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama, quem? Jesus, a palavra de Deus. Muda para RC agora, só para você ver como que muda a tradução. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Quem estava com a veste? Jesus, salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quem é a palavra? Jesus. Não precisa ver Jesus, precisa apenas crer em Jesus. Esse homem romano, gentil, ele não viu Jesus, ele apenas ouviu
ouviu falar dele. Você nunca viu Jesus, mas você está todos os dias ouvindo falar desse Jesus que cura, que liberta, que salva, que transforma, que abençoa, que prospera, que batiza com o Espírito Santo e que leva para a glória. Você não vê, mas você crê pela palavra que é pregada. E é este Jesus que eu estou falando. É desse que eu estou falando. Primeira atitude que esse homem teve, diga: fé. Fé. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você nunca vai agradar a Deus. Tem que ter fé. E a fé não precisa ver, porque Hebreus 11:1 diz que a fé, ora, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Aqui, ó. Aqui a palavra fé. Eu deixo aqui. E a fé nem precisa ser grande. Ela só precisa ser do tamanho de um grão de mostarda, que está aqui, ó. Você pegar um grão de mostarda, você vai ver que some na sua mão. O grão de mostarda é a menor semente de hortaliças que existe, sabia disso? É? A menor semente. Tem cerca de 2 milímetros, uma coisa minúscula. Mas quando essa semente ela é semeada, sabe que tamanho dá essa árvore? Cerca de 10 metros de altura. E ela dá sombra para pássaro. Como é que uma semente de 2 milímetros, a menor semente de hortaliças, pode gerar uma árvore de 10 metros? Quem sabe explicar isto? Isto é fé. Não precisa ser grande, só precisa ter ela. Quem tem ela aqui? Só precisa ter ela. Não precisa ser grande, não precisa ter uma fé grande, só precisa ter uma fé no único Deus que é grande. Quando você tem essa fé nesse único Deus que é grande, o seu milagre acontece. Não precisa ter uma fé grande, precisa ter a fé em Deus. É por isso que Jesus disse: tendes fé em Deus. Tem tanta gente com tanta fé em tantas coisas. Uns têm fé de que o time vai ganhar do outro, vai ser campeão. Outros têm fé de que vai jogar na Mega Sena e vai ganhar. Outros têm fé em uma ruda que fica atrás da orelha ou dentro da carteira. Outros têm fé em dinheiros velhos, antigos, que diz que põe na carteira e atrai dinheiro. Outros têm fé numa ferradura que põe na porta dizendo que vai espantar o mal. Mas outros dizem que tem fé em Jesus e crê que tudo Ele pode, e que quando essa fé é colocada no verdadeiro Deus, Ele gera o seu milagre. Esse homem não tinha fé nos deuses romanos, mas ele tinha fé em Jesus, que é o suficiente. Somente Jesus. Primeira atitude que ele demonstra, ele tem fé em Jesus. E o milagre começa a ser gerado no mundo espiritual, até ser materializado no mundo físico. Segunda atitude que este homem tem, amor. Amor por quem, pastor? Pela nação de Israel. E o que os judeus disseram para Jesus? Que ele é digno de que concedas isso. Jesus, quando ouve isso, fica impressionado. Por quê, pastor? Jesus nunca viu judeus falando bem de gentil? Me mostra um judeu que fala bem de gentil. Ainda mais romanos. Romano que escravizava judeus. Romano que cobrava impostos absurdos. Porque Israel estava sob o jugo de Roma. Mostra alguém que gosta do governo quando cobra imposto. Você paga porque é seu dever. Você é cidadão, se não pagar você perde. É ou não é? Mas quem é que gosta? Ninguém gosta, os judeus também não gostavam. Os romanos vêm lá do seu país escravizar Israel no Oriente Médio, na sua terra, e colocar impostos absurdos. Que ancião, que judeu que vai gostar de algum gentil? Além de dizer que gentios eram impuros, que gentios não seriam salvos. Ainda mais um romano que era pago pela corte de Roma, pelo imperador César, para escravizar os judeus. E Jesus, quando ouve aqueles anciãos dizendo: olha, é digno de que mereça isto. Jesus, mas um ancião judeu falando algo bom de gentil, é de se acreditar. Aí Jesus para
E Jesus foi perguntando, mas por que será que ele é digno? Jesus fica pensando, por que será que ele é digno? Mas por que razão que ele é digno? E os anciãos abrem a boca, e o que os anciãos dizem? Porque ele ama a nossa nação. Ele ama o nosso povo. Este homem, Jesus, os anciãos dizendo, como se fosse, esse homem, Jesus, ele é romano, ele é gentil, ele é estrangeiro, mas ele ama a nossa nação. Ai, Jesus, como ele queria ser judeu! E sabe o que diz a palavra? Salmo 122, versículo 6. Coloca aí Salmos 122, versículo 6. Ao invés desse capitão escravizar, maltratar os judeus, ele amava os judeus. E o que diz a palavra? Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Quando você ora pela cidade de Jerusalém, pelo país de Israel, quando você ama a nação de Israel, Deus te faz prosperar, porque é o povo dele. Ele ama a nossa nação. Ó, está pegando aí as atitudes desse homem? Fé em Jesus, contrariou todos os deuses de Roma. Segunda atitude dele, amor pela nação de Israel, onde ele era pago para escravizar. Ele era pago para usurpar, tirar proveito dos judeus, e ele não fazia isto. Ele amava os judeus. E terceira atitude deste homem, sabe o que ele tinha? Obra. Obra, isto mesmo, fé e obra. Tiago disse, não adianta ter fé e não ter obra. É a mesma coisa um corpo sem espírito, ou um corpo sem vestes. A fé e a obra andam juntas, né? Tiago disse, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Este homem tinha obra, e o que esse homem fez? Ele sozinho construiu uma sinagoga. Você acha que foi pouquinho dinheiro, é? Ele sozinho, ninguém o ajudou. Coloca a sinagoga, outrora, como é que era a sinagoga de Cafarnaum? Tem a imagem aí, Silas? Olha lá, será que era pequenininha a sinagoga? Hã? Olha como é que era a sinagoga, é que aqui só ficou os muros, né? Porque foi destruída a sinagoga de Cafarnaum, essa sinagoga. Pastor, mas essa sinagoga foi quem ele construiu? É de Cafarnaum. Ele morava onde? Em Cafarnaum. Os judeus estão pedindo ali. Não estou dizendo que é essa sinagoga que ele construiu, mas é a sinagoga de Cafarnaum. Está aqui. Olha lá. Né? Você acha que foi pouquinho dinheiro, gente? Hã? Você acha que esse homem foi baratinho construir uma casa para Deus? Porque ao invés desse homem fazer o que lá em Israel? Ao invés de levantar um santuário para o Deus Marte, ou para o Deus Saturno, ou para o Deus Júpiter, ou para a deusa Minerva, ao invés de levantar um santuário, né, para o Deus romano, ó, eu estou em Israel, eu mando Israel, Israel é submisso a mim, então eu vou chegar nessa região de Cafarnaum e vou levantar um santuário pagão. Você vê aqui em nosso país, é o país que tem mais cristãos, mas você vê que tem santuário de espiritismo, tem templo de testemunho de Jeová, tem terreiro de macumba, tem ou não tem? Tem templos de religiões heréticas, vamos dizer assim, cheio de heresias. Está cheio de templo. Por que isso permite? Porque o país é um país laico. O Brasil não tem uma religião oficial. Mas vai lá na Arábia, pode levantar na Arábia algum templo? Não. Na Arábia, a religião oficial é qual? É o Islã, que profere a fé em Maomé. Não pode. Lá tem que ser Maomé. Lá tem que ser o templo adorado ao Islã. Não pode levantar outro templo, porque o país já lá está na Constituição. A nossa religião oficial é essa, não vem com outra. Aqui no Brasil não. O país é laico, qualquer país, qualquer religião pode entrar aqui. Qualquer religião pode ser levantado um templo aqui, é o seu Deus. Aqui tem mesquita. Sabe o que é mesquita? Templo do Islã, dos muçulmanos. Tem mesquita. Aqui tem sinagoga, não tem? O que é sinagoga? Igreja dos judeus.
Aqui tem igrejas evangélicas, aqui tem igrejas católicas, aqui tem templos católicos, tem templos evangélicos. Por quê, pastor? Porque o nosso país não tem uma religião oficial. Não está decretado, ó, o nosso país é católico, ó, o nosso país é evangélico. Não. Então qualquer santuário pode entrar aqui. Então esse homem poderia colocar um santuário aos deuses de Roma em Israel. Mas ele não fez. O que ele preferiu fazer? Levantar uma sinagoga, construir uma igreja para o único, exclusivo e verdadeiro Deus dos céus e também da terra. O Yahvé Rafá, o Yahvé Jiré, o Adonai, o Elohim. Ele tinha obras. Diga, ele tinha obras. Aí pergunta, e você tem também? Você faz o que para Deus? Você faz o que para a casa de Deus? Pergunta para a pessoa. Olha o que diz Hebreus 6, versículo 10. Você faz alguma coisa para ajudar a Deus? A casa de Deus, não é nem a Deus, Deus não precisa de sua ajuda, mas a casa dele precisa. Você faz alguma coisa? Ou você é um crente de fé sem obra, uma fé morta? Olha o que diz, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Esse homem fez e ele recebeu. Olha lá, Deus não esqueceu não, da vossa obra, e do trabalho de amor. Ele tinha amor, viu? Que para com o seu nome de quem? Do Senhor, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Ele construiu a sinagoga para quem? Para os santos de Deus, para os judeus. Deus não esquece nada, de nada que você fez para essa obra, e ainda o que você fará, Deus se lembrará de toda a sua obra. E Ele vai te recompensar. Vai. Pode ter certeza que Ele vai. Vem com Ele o galardão. Como diz Apocalipse, né? Vem comigo o galardão. E a quarta e última atitude deste homem. Além de ele ter fé. Além de ele ter amor. Além de ele ter obra. Ele tinha humildade. Ele estava diante de Jesus espiritualmente. Quem é maior, o centurião ou Jesus? Quem é maior, centurião ou Jesus? Ainda que ele fosse um homem de extrema autoridade. Ele era um homem de autoridade. Como eu disse, centurião, tomava conta de 100 soldados. Ainda que ele era conhecido na região, respeitado e muitas vezes até temido por causa da sua autoridade. E diante de Jesus, o que ele fez? Ele diz, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa e eu o receba debaixo do meu telhado. Mas diga, porém, somente uma palavra, e o meu criado sarará. Ainda diante de toda essa honra que este homem tinha, o que ele tinha além disso? Humildade. Ele reconheceu Jesus como a maior autoridade de Israel, sendo ele também autoridade, teve a humildade de reconhecer Jesus como teu superior. Ainda que você tenha autoridade em qualquer ramo da sua vida, você tem que reconhecer que a maior autoridade é do Senhor Jesus.
ainda que o pastor seja uma autoridade nessa igreja, ainda que o pastor João Ribe seja a maior autoridade da Paz e Vida, mas ele reconhece que Jesus é maior do que ele. O João Batista era a maior autoridade no deserto. O próprio Jesus disse: não há profeta maior do que João Batista. Ele é o maior profeta nascido de mulher. E sabe o que João disse? Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos teus pés, que é necessário que Jesus cresça e que eu diminua, porque ele é a maior autoridade. Você reconhece isto? Olha o que diz Provérbios capítulo 15, versículo 33. Olha o que diz o livro de Provérbios: diante da honra vai o quê? Vai o quê? Diante da honra vai a humildade. Provérbios 15, versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra, da autoridade, da fama, vai sempre a humildade. Olha aqui, a humildade aqui e a honra atrás. Diante quer dizer que está à frente de qualquer autoridade, de qualquer honra, tem que estar à frente sempre a humildade. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus abate o soberbo e exalta os humildes. Que diante de qualquer autoridade que você tenha, ou diante de qualquer honra, fama que você tenha, reconheça que sempre vai a humildade. Estou finalizando a mensagem. Quando Jesus fala, no versículo 9, coloca Lucas 7, versículo 9, da fé desse homem, que esse homem não era judeu, ele não era nem discípulo de Jesus, muito menos viu Jesus, andou com Jesus, ou presenciou algum milagre que Jesus operava em sua frente. Não, ele apenas ouviu falar de Jesus. Já foi o suficiente para crer em Jesus. E sabe o que Jesus diz? E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. Sabe o que significa a palavra maravilhar? Significa admirar. E se a gente for pegar numa linguagem mais formal, uma linguagem circular como a nossa aqui, claro que a gente não fala muito isso, mas eu vou dizer uma grande verdade. Eu já vi pessoas maravilhar, inclusive eu também, de Jesus. Eu é que me maravilho do que Jesus faz. Quem também faz isso? Eu que fico admirado com o poder de Jesus. Eu que fico admirado com o que ele fez, com o que ele faz, e o que ele ainda vai fazer. Eu que fico admirado. Mas agora, Jesus se admirar de alguém, é a primeira vez. Jesus se admirar de alguém, as pessoas que se admiram a Jesus, e a palavra maravilha, admirar, uma linguagem como a nossa circular, você nunca ouviu falar assim: ei, está pagando pau para o cara, é? Você já ouviu essa linguagem? Por que as pessoas falam isso? Porque o cara é bom, né? Ou o cara tem alguma coisa de bom, ou faz alguma coisa boa. Aí a pessoa diz assim: ei, está pagando pau para o cara? Vou dizer uma coisa para você, hein? Jesus pagou um pau para a fé desse cara. Pagou um pau. Por quê, pastor? Olha o que ele disse. Ele parou. E diante de toda a multidão aqui era o homem, mulheres, crianças, inclusive os seus discípulos, estavam na multidão, os discípulos que andaram com Jesus, que viram Jesus, que ouviram e também presenciaram os ensinamentos de Jesus pessoalmente. Esses discípulos, Jesus para e olha para a multidão, e ele disse àqueles que o seguiam: digo-vos que nem ainda em todo Israel tenho achado
tanta fé. Jesus está incluindo toda a multidão, os discípulos, aqueles que o seguiam, aqueles que viam o milagre, dizendo: este homem nunca me viu, nunca andou comigo, não é meu discípulo, nunca presenciou um milagre presencialmente, mas ele tem mais fé do que toda a multidão, do que todo Israel, do que todos os discípulos. Como é que pode? Como é que pode? Este homem chamou a atenção de Jesus de tal maneira que Jesus vinha falar sobre isso. Os discípulos, acho que eles ficaram bem cabisbaixos. Acho que houve eu estou dizendo, pastor Ricardo, eu acho que houve um leve arrependimento de Jesus não ter escolhido ele como discípulo. É ou não é? Eu acho que Jesus ficou meio assim: caramba, por que eu não escolhi ele como meu discípulo, viu? Porque esse homem não viu nada e crê mais do que os meus próprios discípulos que viram. Quantas vezes você nunca ouviu falar Jesus dizendo assim: homens de pequena fé, por que duvidaste? Os homens viam, Jesus estava no barco, houve uma grande tempestade, e os discípulos viram aquilo, os discípulos viram o milagre de Jesus, e Jesus chama a atenção deles dizendo: homens de pequena fé, por que fostes tímidos assim? Vocês não viram o que eu fiz? Os discípulos andaram com Jesus, viram todos os milagres dele, e mesmo assim eles duvidavam. Uma certa vez, tá lá em Mateus 8, eu não quero abrir não, mas eu quero contar a história. Depois você leia Mateus 8, 26, depois leia Marcos 8, 14, né? Depois você lê Mateus capítulo 15, 34, Mateus 16, versículo 1 ao 8. Jesus, ele tinha 7 pães, e ele tinha 2 peixinhos. Vamos lá, eu não ia abrir não, mas eu vou abrir. Coloca Mateus capítulo 15, olha só, você vai ver como é que era a fé dos discípulos. Mateus capítulo 15, versículo 34. Acharam aí? Mateus capítulo 15, versículo 34. E Jesus disse: quantos pães tendes? Você lê a história antes disso aqui, está lá em Mateus capítulo 15, versículo 34, você vai ver que Jesus tinha 7 pães, né? E uns poucos peixinhos, não diz que era 1, que era 2, ou que era mais, mas diz uns poucos peixinhos, olha lá. E Jesus disse-lhe: quantos pães, Mateus 15, versículo 34, quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentassem no chão. Aqui vai haver uma multiplicação. Os discípulos estão vendo isso, tá? E tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. De 7 pães, Jesus fez 7 cestos. E sabe quantas pessoas se alimentaram? Cerca de 16 a 20 mil pessoas. Olha o versículo seguinte: ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, fora o quê? Além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Ou seja, Jesus multiplicou 7 pães e alguns peixinhos para 16 mil pessoas. 16 mil. E sobraram quantos cestos? Quantos cestos sobraram? 7 cestos. Ele fez todo mundo comer e ainda sobraram 7 cestos. Aí Jesus, na correria com os discípulos, disse: entra no barco, vamos para o outro lado. Eles entraram no barco. Só que os discípulos naquele dia, eles não comeram, eles apenas trabalharam. Eles não comeram nada. Eles só serviram. Por isso que diz que diácono é servir, né? Diácono quer dizer servir, só serve. Eles não comeram. E aí eles entraram no barco e ficaram imaginando: caramba, eu estou com fome. E alguém pegou pão lá? Eu não peguei nada. E você pegou alguma coisa? Também não. Eu vou comer o quê? Quando eles vão lá para o fundo do barco, sabe o que eles encontram? Um pão. Um pão para 12 discípulos. E eles começam a ficarem nervosos.
Por quê? Ninguém pegou nada lá, agora só tem um pão para 12. Mas vem cá, quantos pães Jesus multiplicou? Quantos pães? 7 pães, Jesus multiplicou para 16 mil, comeram e ainda sobraram 7 cestos. E do um pão? Quantos Jesus não pode multiplicar? Quantos? Isso é o quê? Falta de fé. Eles reclamaram por causa de um pão. Se Jesus multiplicou de 7 pães para 16 mil e sobraram 7 cestos, o que Jesus não pode fazer com um único pão? É por isso que Jesus olha para eles e diz: vocês são tão tímidos. Está aqui, Marcos, vamos lá. É a mesma história, capítulo 8, versículo 14. Jesus olha para eles. Olha lá. E eles se esqueceram, está lá, e eles, discípulos, se esqueceram de levar pão no barco, ficou tudo lá, e não tinha consigo senão um, e começaram a reclamar. E agora, vai ficar para quem? Para Pedro, esse pão? Para João? Ou vamos dividir em 12 pedaços? E Jesus fica onde? E Jesus fica onde? Viram, mas ainda tinha um coração incrédulo. Esse centurião não viu, mas tinha um coração de fé, e mais fé do que todo o povo de Israel. Versículo 15, olha o que Jesus vai dizer: e ordenou-lhe dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus, e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Por isso que estão brigando. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração incrédulo, endurecido? Tendo olhos, não viu o que eu fiz no deserto? Tendo ouvidos, não ouviu o que eu fiz? E não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5 mil, quantos cestos sobraram? Me diz. Cestos cheios de pedaços levantastes. E disseram-lhe 12. Lembra dessa multiplicação em João capítulo 6? 12 sobraram. E desse quantos sobraram? E quando partiu os 7 entre os 4 mil, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 7. E disse-lhes: como ainda não entendeis o que eu faço? Verso 22. E chegou a Betesda, e trouxeram-lhe um cego e rogaram que lhe tocasse. Jesus está chamando a atenção para quê? Para a sua falta de fé. Jesus está dizendo: eu multipliquei muitos pães com poucos pães, e sobraram muitos cestos, e desse único pão eu não posso fazer a mesma coisa? Eu não posso? Então por isso que Jesus deve ter tido um leve arrependimento em seu coração, por não ter escolhido este homem centurião, que não precisava ver Jesus, mas precisava crer nele para o milagre acontecer. Você não precisa ver, o que você precisa é crer para receber aquilo que você espera. Jesus disse para o Didimo, que é o Tomé: Tomé, você creu em mim porque você viu e tocou. Mas bendito é o povo lá do Campo Belo, é aquela nação do Campo Belo, que nunca me viram, apenas ouviram falar do meu nome, mas creem em mim. Bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creem em mim. Você é mais crente do que Tomé, é ou não é? Você é mais crente do que os 12 discípulos. Agora eu não sei se você é mais crente do que o centurião. Aí vai depender da sua fé. Os discípulos reconheciam que não tinham fé, que precisava que aumentasse. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 5. Sabe o que os discípulos vão pedir para Jesus? O que você também precisa pedir:
aumente a minha fé. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé, para que eu receba este milagre. Jesus disse: não crê, o milagre não acontece. Para a gente encerrar, Mateus capítulo 13, versículo 55 ao 58, coloca na tradução NTLH, nós já vamos direto. O milagre acontece conforme a sua fé. Não precisa você ver, o que você precisa é crer no milagre que ele vai acontecer. A fé é assim, ó, eu não vejo o chão, mas quando eu coloco o pé pela fé, o chão aparece. A fé é assim, quando eu agradeço pelo milagre, isso é gratidão, mas quando eu creio no milagre, isso é fé. Fé chama a existência daquilo que não existe. Olha o que Jesus disse: e por acaso, ele não é filho do carpinteiro? Viam Jesus apenas como filho de José, filho de Maria, mas não viam Jesus como filho de Deus, como o próprio Deus na terra, aquele que operava milagre, e que opera milagres ainda. Quem crê que ele opera milagres? Ele não parou, viu? A sua mãe não é Maria? Era o povo da região de Jesus, na cidade dele. Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Não é esse Jesus que estão dizendo? Todas as suas irmãs não moram aqui? Jesus tinha irmãos e irmãs, hein? Maria não era mais virgem não, ó. Foi embora faz tempo a virgindade. De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso, ficaram desiludidos. Olha lá. Com ele, com Jesus. Desiludido. Uns criam, outros não, sabe? Eu não sei se ele é Deus, se ele não é. Eu sei que ele é filho de Maria. Eu sei que ele é filho do carpinteiro. Eu sei que ele tem irmãos e irmãs. As irmãs moram aqui. Agora, se ele é Deus ou não é, se ele opera milagre ou não, ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Em todo lugar respeitado, mas nos seus não. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Se você crê no poder de Deus, crê, o milagre acontece. Faça como o centurião de Cafarnaum. Primeiro, teve fé. Segundo, teve amor pela nação de Israel. Terceiro, teve obra. E quarto, teve humildade para reconhecer a Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Oh, glória! Se coloque de pé e pode aplaudir o Senhor. Você é digno do milagre. Você é merecedor do milagre. Deixa eu tirar o colete que eu estou cozinhando.